Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer uma aula bem curta, tá? Para não entrar num outro conteúdo que é um pouco mais denso, relacionado acredito, uma revisão de circuitos combinacionais e mapa de Carnot, né? Que eu acredito que vocês já devem estar vendo ou já viram com o professor Rony, né? Vou até conversar com ele a respeito para ver em que pé que vocês estão nisso aí, tá? Ah, E a gente vai falar hoje de contatos de selo, tá? Contato de selo, né, pessoal, como a gente viu também na parte de comandos elétricos, ele serve para eu manter alguma coisa energizada, normalmente uma bobina, né, de uma contadora. Quando eu tiro ali o botão que acionou essa mesma bobina, né, para eu não utilizar um botão de retenção, um botão retentivo, né? Então eu utilizo um contato da própria contadora, né, lá em comandos elétricos, para manter ela energizada, tá? E a gente faz algo muito similar com o ladder, né? A gente até na aula passada e no que eu passei para vocês no vídeo lá, eu fiz uma explicação e demonstrei como que fazia a programação em ladder de uma partida direta, né? Que tinha esse contato de selo, né? Que a gente acabou utilizando uma memória para isso, né? E a gente explicou até o porquê de utilizar essa memória, tá? E aqui embaixo tá esse mesmo diagrama, né? A gente consegue visualizar ele, que é o mesmo diagrama, certo? Então, basicamente é isso. Eu tenho um botão de liga, né, que vai acionar essa contadora aqui, né? Essa contadora tem um contato atrelado a ela que vai permanecer, vai fazer com que esse contato mantenha essa bobina acionada, tá bem? Só que a gente tem uma outra forma de fazer isso, que é utilizando o que nós chamamos de bobina set e reset, tá? Alguns CLPs, pessoal, não utiliza essa nomenclatura, utiliza a nomenclatura de let e unlet, certo? Que está escrito dessa forma. Se eu estou falando da forma correta, não sei, mas é assim que eu falo, tá? Ah, então, esse aqui é o que nós conhecemos, tá? E essa aqui é a forma do set reset. Observe que o símbolo das bobinas de set reset, elas são um pouco diferentes daquela bobina que a gente tinha anteriormente em ladder, certo? A bobina de set tem o S no meio e a reset tem o R no meio para a gente conseguir diferenciar esses três tipos de bobinas uma da outra, tá? Então, basicamente, o que é que acontece, pessoal? Quando quando eu energizo uma bobina de set, eu seto aquela, a gente fala assim, né? Eu seto aquela bobina, eu seto aquela bobina, ou seja, eu vou fazer com que ela fique com sinal lógico 1, ou seja, acionado, certo? E com essa bobina setada, eu só consigo voltar ela do estado lógico 1 para o 0 somente utilizando uma bobina reset dela mesma, tá? Então, para a mesma bobina, pessoal, eu posso ter uma bobina normal, sem nada, uma bobina set, uma bobina reset, enfim, tá? A forma que a bobina ela é a função que aquela bobina tem, a função extra que ela vai ter. O endereçamento dela é um só, tá? Não sei se ficou muito claro isso, tá? Mas basicamente eu tenho essa saída e eu tenho diversos tipos de bobinas que eu posso atrelar a ela, tá bem? Então, se eu acionar esse contato NA para setar ela, né, eu vou ter que resetar ela. Para resetar ela, eu tenho que acionar essa bobina reset, tá? E para isso eu tenho que ter um outro contato B, né? Se a gente fazer um paralelo àquele B ali, ó, tá? O B antes era um contato NF. Por que que eu estou usando o NA agora? Porque se esse cara fosse NF, eu estaria resetando ela o tempo inteiro, certo? Então ele vai esperar que você pressione essa botoeira B, esse contato B, seja lá como for o acionamento dele, através de um sensor, um botão, etc. E ele vai resetar esse cara, voltando a bobina à posição 0.
tá? Se não entenderam aí, perguntem de novo, eu tento explicar de uma forma diferente, tá? Agora, não confundir, pessoal, a bobina com autorretenção, que são os tipos de selo, com selo ou com set reset, com bobina retentiva, tá? A autorretenção, pessoal, é isso que a gente estava falando, bobina set com reset junto, a bobina com contato de selo. Um detalhe interessante do set reset, tá, pessoal? Se em algum momento dentro do teu programa tu tem uma bobina de set, tu tem que ter a bobina respectiva dela, ou seja, a reset dela, porque senão tu nunca vai conseguir transformar ela voltar ela para a posição reset, tá? E a bobina retentiva, pessoal, ela é uma bobina que ela salva o estado da variável, tá? Como assim salva? Se por acaso está lá rodando meu programa, ela está em estado 1, por exemplo, e falta energia na minha fábrica, certo? Essa bobina retentiva vai manter essa informação. Quando voltar a energia, o CLP voltar a funcionar, ele vai lembrar que ele estava em estado 1, tá? Então é essa a diferença entre uma de alta retenção e uma retentiva, beleza? E aqui estão as simbologias segundo a 611.31.3, né? A IEC. Aqui uma bobina de set, reset, uma bobina retentiva, né? Que é a memória. E aqui a set retentiva e a reset retentiva, tá bem? Um exemplo disso, né? Um exemplo de um alarme de incêndio, por exemplo. Eu tenho um alarme de incêndio em um prédio. Em cada um dos prédios eu tenho um lugar que pode acionar esse alarme, certo? Então, independente qual desses três vai acionar, ele aciona, né? Eles estão em paralelo por causa disso, porque é um ou ali, né? Então, ele vai acionar e vai setar o alarme de incêndio, certo? E ele só vai parar de buzinar lá e os negócios lá, piscar e tudo mais, quando o reset acontecer, né? Lá na central do alarme, alguém ir lá e apertar no botão reset, ele vai parar, indicando que o perigo passou, tá? Finalizar aqui, vamos falar de detecção de eventos, tá, pessoal? Às vezes é importante que, além de a gente saber se está ligado ou desligado alguma coisa, que a gente saiba se houve a mudança foi do 0 para o 1 ou do 1 para o 0 e quando aconteceu isso na linha do tempo, certo? E essas detecções de eventos de acionamento ou desacionamento é chamado de detecção de borda de subida e detecção de borda de descida. Então, se eu tenho uma atuação dessa forma aqui, ó, esse momento aqui eu estava em 0 e fui para 1. Então, numa detecção de borda de subida, eu vou ter um impulso aqui, certo? Ele somente durante uma varredura do ciclo do CLP, ele vai me indicar que isso aconteceu, que esse evento aconteceu. A mesma coisa do 1 para o 0, tá? Detectando a borda de descida, tá? E a gente consegue implementar algo parecido com isso no Zélio, tá? Utilizando o que nós chamamos de bobina do tipo teleruptor, certo? Essa bobina é mais ou menos utilizando essa detecção de eventos, só que o Zélio, por ele ter um pouco de ele ser simples, né? Ele é um CLP simples, o software é simples, né? Ele só tem a leitura da borda de subida, tá? Então, se a gente fizesse algo parecido com isso aqui, tá? Esse aqui eu não testei exatamente esse, né? Mas aqui eu coloquei para mostrar esse detalhe. Quando você coloca o teleruptor, ele vai ter como se fosse um Szinho, assim, né? Um cara dessa forma. Mas eu vou fazer um vídeo aqui com o próprio Zélio e mostrar para vocês como eu faria uma partida de um motor, por exemplo, utilizando o CLP, com um contato retentivo, que seria a detecção de eventos, somente com um botão, uma bobina e uma memória, tá bem? Então, beleza. Um abraço. Olá, pessoal. Então eu vou
mostrar aqui para vocês um pouco sobre a questão de utilização de um contato telerruptor, né? E qual é a diferença dele comparado com um contato normal, né? Que seria para detecção de subida. Como eu falei ali, no Zélio, a gente só consegue ter a análise por essa questão somente na subida, na descida eu não tenho, tá? Então, vamos supor aqui que eu queira acionar um motor, aqui eu vou dizer que é o meu Q1, opa, meu Q1, coloquei ele lá, opa, Q1 botar embaixo, vou acionar esse cara, eu quero que seja no acionamento dele, vou colocar aqui o I1, e vou colocar a memória aqui, ó, aqui nessa questão, o telerruptor, que é essa subidinha, tá? Então, vamos ver, se eu colocar aqui o contato desse M1 para acionar o meu Q1, vamos ver o que é que vai acontecer de diferente, certo? Vamos lá, simulação, run, né? Então, eu aperto esse cara aqui, ó, ele acionou a memória, fechou o contato dele e acionou o motor, né? Como eu falei, o telerruptor, ele é da borda de subida, né? Então, se eu desacionar ele aqui, não vai acontecer nada, ó. Ele fecha a minha memória, tá? Mas o contato que está atrelado a ele não muda. Por quê? Porque ele só vai acionar na borda de subida. Se eu apertar esse cara de novo, eu vou estar fazendo acionar esse cara de volta, aí ele vai mudar o contato, olha só. Aí ele desaciona, mesmo que a memória esteja acionada. Então seria um botão, apertei uma vez, ele vai ligar, apertei uma segunda vez, ele vai desligar, certo? Então é essa a grande diferença que existe, beleza? Fazendo aqui o paralelo, já aproveitando, paralelo nada, mas aproveitando aqui, vamos fazer aqui uma amostra do que seria o set reset, tá? Esse cara, tá? Então, vamos pegar aqui uma bobina, coloco o set dele aqui, e como eu falei lá, eu sempre tenho que ter o set e tenho que ter o reset, tá aqui, ó, set Q1, reset Q1, certo? Aí eu posso, ou set, para ficar parecido, vamos usar o set reset da minha memória, tá? Set da memória, reset da memória, tá? E eu tenho dois contatos diferentes atrelado a ele. E essa memória, o contato dela, vai acionar a minha saída Q1. Ups. Saída Q1, tá bem? Então vamos lá. Simulação, dei o run, certo? Então, quando eu apertar o 7 aqui, ó, ele setou esse M1, o M1 fecha e ele vai acionar lá Q1. Se eu tirar daqui, ó, por mais que a bobina não esteja energizada nesse momento, ela está setada. Então, o M1 está funcionando. Se eu apertar aqui, ó, ele volta a energizar lá, mas não acontece nada na minha saída, tá? Então, só vai deixar de funcionar quando eu apertar o I2, que seria o botão de desliga. Apertei aqui, ele vai desenergizar o M1. Beleza, pessoal? Acredito que tenha ficado claro, tá? Caso tenha alguma dúvida, conforme coloquei, só avisar aí que a gente vai tentando solucionar. Um abraço.